bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Você Investe. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários e por que você deveria investir em fundos imobiliários. E aí, será que compensa ou não investir em fundos imobiliários? Qual que é a rentabilidade? Será que tem risco investir em fundo imobiliário, hein? Vou falar tudinho para vocês. Mas antes de começar o vídeo, peço a ajuda de vocês, clique no botão se inscreva, ative o sininho para novas notificações de novos vídeos aqui do canal e deixe seu comentário, o que você está achando do vídeo, o que vocês querem para o futuro do canal, beleza? O que são fundos imobiliários? Pessoal, já deixei aqui um texto aqui bem resumido para eu explicar para vocês o que são fundos imobiliários. São vários tópicos bacanas para eu mostrar para vocês, para a gente entender junto o que são fundos imobiliários. Na hora da gente investir, a gente já está sabendo ali se vai ter risco, se não vai, como que vai ser o nosso investimento. Então vamos lá e vamos aprender junto. O que são fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são um conjunto de investidores que reúne com o objetivo de investir em ativos imobiliários, ou seja, imóveis, né? Os imóveis ou ativos imobiliários são escolhidos por um gestor profissional ou alguma empresa para comandar e para liderar esses ativos. Ou seja, existe lá uma empresa onde, com um gestor profissional, alguém que conhece do assunto, que são escolhidos para comandar esses fundos, para liderar esses fundos no mercado imobiliário. Então, o que são fundos imobiliários? São um conjunto de ações, ou que são chamados de cotas, onde você investe em pequenos imóveis no segmento de mercado, em que com o rendimento desses imóveis, ou seja, são empresas basicamente que alugam galpões, que alugam shoppings, tudo que envolve imóvel, e o aluguéis desses empreendimentos, desses imóveis, são distribuídos para os cotistas. Ou seja, se eu tenho uma cota de um fundo imobiliário, eu vou receber uma parte desse aluguel que essas empresas recebem. Ou seja, que essa empresa administradora desse fundo recebe. Se eu tiver duas cotas, eu vou receber ali duas partes desse rendimento, desse juros sobre capital. Ou seja, o que eles renderem, eu vou receber ali uma pequena parte. Agora vamos lá para o segundo tópico. Quanto custa um fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele tem vários valores. Desde quando ele começa ali, né, na Bolsa de Valores, no IPO ali da empresa, ele pode valer entre 50 centavos, por exemplo, até R$1.000, ou até passar de R$1.000, de acordo com esse fundo vai subindo ali na bolsa. Ou ele pode cair, ou ele pode subir. Então, ele pode começar com 50 centavos, ou até menos que 50 centavos, mas eu duvido um pouco, até R$1.000 ou até mais de R$1.000. Porque o mercado é imprevisível, não tem como você estipular um valor hoje e você falar que amanhã ele vai continuar com esse mesmo valor. Ele pode subir ou pode descer. Então, fundos imobiliários é um investimento muito bom. Por quê? Porque você pode começar com pouco, você não precisa de muito para investir, né? É perigoso investir em fundos imobiliários? Pessoal, todo tipo de investimento, ele tem um perigo, ele tem um risco. Por que que sim, vamos dizer que é perigoso investir em imobiliário? Porque ele é uma renda variável, ou seja, o valor de mercado do fundo imobiliário, ele depende muito, ele muda muito, vamos dizer assim. Por isso que chama uma renda de variável. Ela oscila de acordo com o mercado. Então, se aquele fundo está sendo muito bem cotado, está sendo muito avaliado para o mercado, as pessoas, né, vão começar a comprar mais desse fundo. Ou seja, a tendência dele é que ele suba mais. Se acontece alguma coisa, alguma crise no mercado, algum problema, que nem agora nós tivemos aí esse vírus aí, né, que prejudicou muito o mercado. Então, o que aconteceu? Prejudicou muitos imóveis. Então, a tendência é ele baixar um pouco. Isso varia muito com os dias.
Então, a bolsa de valores, ou seja, ações, fundos imobiliários, eles são muito variáveis, né? Eles possuem sim um risco, mas ele também possui um alto valor, ou seja, a chance de você ganhar dinheiro com isso também existe, mas a chance de você perder também existe. E o patrimônio de um fundo imobiliário, todo o patrimônio do fundo imobiliário, ele é administrado pelo administrador, por uma empresa. Um exemplo, tem um fundo imobiliário que ele é o MXRF11, ele custa menos de R$10. Quem administra esse fundo? Uma empresa. Então, esta empresa fica responsável de toda a organização desse fundo, da administração desse fundo e da gestão desse fundo. Então, se qualquer coisa que acontece com esse fundo, essa empresa é responsável. Mas e aí? Existe a chance desse fundo quebrar? Existe. Mas aí o que acontece? Quando um fundo está com dificuldades financeiras, a empresa gestora desse fundo está com dificuldades financeiras ou tem algum risco de administrar isso daí, existe uma assembleia no qual eles escolhem uma segunda empresa para administrar esse fundo. Ou seja, existe um risco? Existe, mas se o risco maior de quebrar, de perder dinheiro e de qualquer forma prejudicar os cotistas desse fundo, existe uma assembleia para uma segunda empresa entrar nesse fundo e essa segunda empresa continuar a administração, porque aquela primeira está com uma certa dificuldade de manter esse fundo aí funcionando no mercado, então entra uma segunda empresa e essa segunda empresa vai lá e começa a administrar o fundo. Agora vamos fazer uma pergunta para vocês. Quais são os maiores fundos imobiliários do Brasil? E quais são os fundos com maiores cotistas do Brasil? O que são esses? O número de pessoas que investem nesse fundo são chamados de cotistas. Se eu compro um fundo, eu tenho uma cota. Se eu compro 10 fundos, eu tenho 10 cotas. E eu recebo pelas 10 cotas, né? É o valor do fundo multiplicado por 10. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos o MXRF11, que é chamado de Max Renda. Ele tem 506.810 cotistas. O segundo fundo é o HGLG11. Ele é um fundo de logística, um fundo de transporte. Ele tem 302.985 cotistas. Nós temos o terceiro, que é o BCFF11, ou seja, é o BTG Pactual, que é o dono deste fundo, aquele banco lá BTG. Ele tem 292.985 cotistas, ou seja, bastante gente, né? Nós temos o último fundo, né, que é o XPLG11, né? Também atuado aí na área de logística, ele tem 279.723 cotistas, ou seja, vocês podem ver que o MXRF11 ele está liderando isso daí. Mas por que ele lidera? Porque também ele é um fundo barato, com menos de R$10 você pode começar aí a investir desse fundo e obter uma renda aí, mensal. Então com R$1.000 aí você vai comprar bastante cotas desse fundo, quase 90 cotas aí desse fundo, e você vai garantir ali um pequeno rendimento no final do mês, uma pequena renda passiva. Qual desses fundos eu invisto? Pessoal, eu invisto em vários tipos aqui, mas eu vou mostrar aqui basicamente que 69% da minha carteira ela é em fundos imobiliários, né? Então, no caso aqui do MXRF11, eu tenho 89 cotas desse fundo e esse mês ele me deu aí quase R$20. Eu fiquei impressionado aí com o valor dessas cotas que eu recebi aí desse fundo esse mês. Eu fiquei até assim meio assustado porque o valor foi muito expressivo, mas foi um valor interessante, né? Então, o que eu vou fazer com o valor desse fundo? Eu vou pegar esse valor desse fundo e vou reinvestir novamente na minha carteira para cada vez mais a minha carteira continuar crescendo e virando aquela bola de neve, né? Pessoal, então, neste vídeo vocês aprenderam o quanto custa
será que é perigoso investir em fundos imobiliários? E se o fundo quebrar, né? E quais os melhores fundos de 2022? Pessoal, essa pergunta, quais os melhores fundos de 2022, ainda pode mudar. Porque nós estamos no mês de agosto, ainda não terminou o ano, então nós temos aí alguns meses pela frente. Então, isso daqui que eu estou mostrando para vocês pode alterar até o final do ano e eles aí não podem estar sendo aí mais os melhores de 2022. Pode vir outros novos fundos aí e tomar o pódio deles, né? Então, o mercado é assim. Hoje eu sou o melhor, amanhã eu já não posso ser o melhor mais porque entrou um e tomou o meu lugar, né? Então, mas aí, será que é um bom investimento vocês investirem em fundos imobiliários? Eu digo que sim, e vale muito a pena no meu ponto de vista, né? Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal, né? Aqui toda semana tem novos vídeos, né? Falando de investimentos, falando de ações, falando de tudo um pouco. Ou seja, você investe. E aí, será que você está investindo seu dinheiro e você está obtendo renda de acordo com o que você procura? Então, não percam mais um vídeo do canal. E obrigado, valeu e tchau, tchau.